hoje pela toda a estrutura de diaconia do culto e a equipe aí. Obrigado. Pois bem, obrigado, viu? Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia, ou ligasse aí a sua Bíblia, que talvez esteja no tablet, no celular, enfim, e você que está em casa também, me acompanhar, porque é até mais difícil para quem está em casa acompanhar o texto ali, nesses slides. Mas é João, capítulo 3, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 10, tá bom? Aí, é isso aí. Podemos ler então? Abra a sua Bíblia aí, ou ligue-a, e vamos acompanhar essa leitura. Diga comigo assim: é necessário nascer de novo. Quando Jesus disse isso para esse camarada aqui, ele deu um parafuso na cabeça dele. Agora são 18 horas e 57 minutos. Vamos lá. Havia um homem, ou um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos por hoje à noite, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter a tua palavra aqui em português, em nossa língua, de forma que podemos ler, podemos, Senhor, ter contato com ela e termos, ó Deus, recebermos a tua palavra como revelação, como pão vivo descido do céu. Por isso, fala conosco, queremos te ouvir a voz, em o nome de Jesus. Amém, amém. Eu fiquei muito sensibilizado, talvez inspirado, com uma frase que a pastora Sônia colocou aliás, a igreja, a equipe aí da mídia, colocou uma frase dela, pois ela havia pregado semana passada, e colocou aquela frase se referindo ao novo nascimento. Ela disse que o novo nascimento, ele não nos impede de pecar, mas ele nos garante o controle disso, nos dá a poder, graça, habilidade para fazermos as nossas escolhas diante do pecado. Então, uma pessoa que nasceu de novo, ela está dizendo que se ele optar pelo pecado, ele poderá continuar pecando. Contudo, agora, pela revelação, pela experiência do novo nascimento, ele pode fazer as melhores escolhas para a sua vida. Jesus está dizendo aqui nesse texto, de maneira contundente, de maneira pontual, que sem nascer de novo não é possível ver e nem entrar no reino de Deus, no reino dos céus. É muito interessante isso, porque, irmãos, esse texto de João capítulo 3 é a primeira vez que se vê essa expressão. E o livro de João, no capítulo 3, é um capítulo, assim, talvez o mais importante sobre esse assunto aqui na Bíblia. Por isso nós vamos nos utilizar dele para tentar aqui responder algumas perguntas. Mas uma outra observação muito, muito importante aqui hoje, deve ser feita, é que o próprio Nicodemos, que era um doutor da lei, um homem assim, um fariseu, um escriba versado, que conhecia a palavra de Deus, que tinha muita formação nisso, que desde criança, né,
Ele era um homem versado na palavra de Deus, na Torá, no Velho Testamento. Ele conhecia as leis, os profetas, os escritos, os salmos, enfim. Mas quando Jesus fala isso para ele, ele fala assim: eu não entendo o que o Senhor está falando. Um homem velho não pode logo entrar no ventre da sua mãe de novo e sair dali. Isso é impossível. E ele, em parafuso, demonstra essa indagação, esse desconforto diante de Jesus. E Jesus antes tinha dito que ninguém pode ver o reino do céu sem nascer de novo, mas agora Jesus acrescenta: ninguém pode também entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. Então, Jesus está afirmando, e ajuda ele a entender, dando uma dica para ele, dizendo o seguinte: esse nascimento natural aí, de que você mencionou, quando nós saímos da barriga das nossas mães, depois de sermos gerados, esse é um nascimento natural, esse é um nascimento carnal. E quem nasce da carne é carne, mas existe um outro nascimento, Nicodemos, que você não conhece. Que nascimento é esse? É o nascimento, é o novo nascimento, é o nascimento do Espírito. Mas Nicodemos continua confuso e ele diz: como pode ser isso? Nós não somos mestres nem aqui nem em Israel, mas se Nicodemos tem limitações para entender, eu penso que nós também temos, e nós queremos usar, tomar emprestado aqui a pergunta do Nicodemos, e todos nós aqui fazermos também, dizemos: como isso pode acontecer? Quantos gostariam de entender mais sobre isso? Amém? Amém? Nós vamos fazer aqui, como Jesus fez, um paralelo entre o nascimento espiritual e o nascimento natural, porque esse paralelo, essas comparações, essa figura, poderá, sem dúvida nenhuma, nos dar muita dica, muita direção do que vem a ser, de fato, o novo nascimento. Uma coisa que nós sabemos de cara é que Deus é o autor, tanto de um como do outro. Foi por causa de Deus, o Criador, que nós nascemos, todos que estamos aqui. E foi por causa de Deus, o Redentor, que nós também nascemos espiritualmente falando, se é que nascemos, porque Deus vai nos mostrar se isso é uma realidade na nossa vida, na sua vida, hoje. Então, tanto o nascimento natural quanto o espiritual são experiências incríveis e difíceis de entender, como é mencionado na palavra de Deus, no Salmo 39, o salmista diz: olha, enquanto eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor me via, e eu estava sendo tecido ali, né? Em algum momento, em algum lugar, Jesus falando da parábola, ele diz: olha, a semente é jogada no solo, não sabemos como ela eclode, ela passa a existir. Então, até o nascimento de uma planta, são coisas complexas, são coisas difíceis. Hoje a gente, enquanto num momento, né, muito moderno que nós estamos vivendo, de muita tecnologia, a gente vê aquelas ilustrações, né, do espermatozoide, milhões de espermatozoides correndo para entrar no óvulo. Então, mas por mais que eles expliquem, por mais que os cientistas falem, para nós continua sendo um grande mistério, né, a gestação, a entrada daquele único espermatozoide no óvulo e dando a formação de uma pessoa. Então, há muitos mistérios envolvidos aí. E assim como é complexo o nascimento natural, provavelmente o espiritual não seja menos. Mas o que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos é que, se ele fosse uma pessoa espiritual, ele deveria entender o que Jesus está falando. E é isso, no mínimo, que nós queremos aqui hoje. É que, uma vez, quando falarmos sobre isso, a gente saiba do que está sendo dito. A gente talvez possa dizer: é isso que acontece comigo, é essa experiência que eu tive. Pastor Tim Keller, ele tem um livrinho chamado Nascimento, Casamento e Morte. Parece ser desconecto essas coisas, mas ele fala que esses momentos são momentos de experiências bem pontuais, que pode acontecer coisas extraordinárias na sua vida. Ali, ele falando sobre a questão do nascimento, ele faz 4 perguntas
que eu gostaria de mencionar aqui, que forma didática vai tentando responder. Primeira pergunta: a quem se aplica o novo nascimento? Ou seja, quem pode experimentá-lo, quem pode viver, quem pode ter a experiência do novo nascimento? De onde vem o novo nascimento? É a segunda pergunta. Qual é a origem do novo nascimento? De onde ele vem? Terceira pergunta: o que ele realiza? O que ele faz? Quais são os resultados? Quais são os efeitos na vida de alguém que nasceu de novo? Não é? Como que acontece o novo nascimento? E a gente, no tempo que temos, vamos tentar responder aqui essas coisas, e nós queremos começar respondendo a primeira pergunta. E a resposta é: o novo nascimento pode ser experimentado por qualquer dos homens. O novo nascimento, ou o nascimento espiritual, pode ser experimentado por qualquer pessoa que teve a experiência do nascimento natural. A gente sabe que a fé não é para todos. Muitas pessoas perecerão. Muitas pessoas não poderão, não terão fé para crer em Jesus, não é? Mas todos têm condições, todos poderiam ter a experiência do novo nascimento. É isso que nós estamos dizendo aqui hoje. Então, esse encontro de Jesus com Nicodemos, isso acontece ao anoitecer, pode nos ajudar a compreender melhor por que todas as pessoas nascidas, criadas por Deus, podem ter a experiência do novo nascimento. A primeira vez, irmãos, que a gente vê essa expressão, já disse, é aqui essa expressão novo nascimento, ou nascer de novo, na palavra de Deus, na Bíblia, no Novo Testamento, é expressa aqui para Nicodemos. Então Nicodemos é um personagem bíblico muito privilegiado, vamos dizer assim, muito importante. Então, saber aqui hoje à noite quem é Nicodemos, quem é esse homem, é importante para a gente compreender essa coisa que estamos dizendo, que o novo nascimento pode ser aplicado a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, e talvez esse seja o desejo de Deus, certo? Então, quem é Nicodemos? Nicodemos é um religioso muito conceituado que vive nos dias de Jesus em Israel. Ele fazia parte, meus irmãos, da maior e mais influente seita judaica nos dias de Jesus. Ele era um fariseu, o texto sagrado diz que ele era um fariseu. Uma das seitas mais rígidas na guarda dos preceitos e das leis e dos princípios da palavra de Deus. Ele era um homem certamente muito disciplinado, porque desde criança as pessoas que são escolhidas, né, para se tornarem influentes líderes, eles eram talmidins escolhidos e preparados desde a sua infância. E de quem era muito exigido, desde muito novo. Ele fazia parte da corte do grande sinédrio em Israel. Quando Jesus chega, o contexto do Novo Testamento, quem está governando, quem está dominando o povo de Israel naquela época são os romanos. Mas o povo judeu, o povo de Israel, eles tinham o que eles chamam de sinédrio, um grupo, uma assembleia de aproximadamente 70 juízes, judeus, homens sábios, formados por escribas, fariseus, saduceus, homens de entre os sacerdotes. Então, aproximadamente, eu acho que muito provavelmente 72 homens, eles faziam parte então dessa corte legislativa suprema do antigo Israel. E o fariseu Nicodemos estava lá. O próprio nome fariseu, que significa separado, santo, então fala muito da credencial, da respeitabilidade desses homens. Jesus um dia, falando a respeito deles, porque eles entraram muito nessa questão da hipocrisia, porque essa é a tendência da religião, mas Jesus um dia falou assim: a vossa justiça não excederem muito a justiça dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então Jesus admite que eles realmente eram homens especiais dentro dessa classe religiosa. Eles estavam fazendo muito, eles estavam trabalhando, eles estavam buscando, eles estavam se organizando, eles eram disciplinados. Então as credenciais
do Nicodemos, a gente pode supor aqui que ele era um homem íntegro, respeitado, esforçado, altamente disciplinado, era um exemplo perfeito naquela estrutura moral, religiosa, social daqueles dias. Nicodemos se mostra um homem humilde, um homem educado, quando vai procurar Jesus, porque ele sendo ele um mestre, ele vai atrás de Jesus, que não era parte de nenhuma escola, que não era parte de não era talmidim ou discípulo de nenhuma autoridade da época, e ele ali se coloca diante de Jesus e reconhecendo, olha, muito provavelmente o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que o Senhor faz se não for de Deus. Então ele chega com uma certa humildade, assim que eu imagino, mesmo como doutor da lei, chamando Jesus de mestre, e ele vai à procura de Jesus. Ao contrário, ele não ignora e nem rejeita Jesus, ele vai lá no sentido social, no sentido pessoal, ele vai lá ver, ele quer indagar Jesus, ele quer perguntar, ele quer falar com Jesus. Então, mas é esse homem, irmãos, esse homem tão excelente, esse homem tão dedicado, esse homem tão rígido, que buscava e cuidava de obedecer cada milímetro, cada ponto da lei. É a esse homem que Jesus diz, é necessário você nascer de novo. É a esse homem que Jesus diz isso. E isso é muito importante, porque Jesus poderia dizer para Nicodemos assim, olha, você é uma pessoa muito boa e por isso você precisa só de alguns ajustes, você já é uma pessoa extraordinária, não é? Não, Jesus não disse isso. Você precisa só de alguns, de uns detalhes. Não. Jesus diz, para você ser justificado diante de Deus, você vai precisar de ser recriado. Nós temos que jogar tudo fora. Nós temos que recomeçar do zero com você. Irmãos, isso é muito poderoso. Esse homem, cheio de credenciais, é ele, não é qualquer um. Não é a mulher pega em adultério, não é a mulher pega em adultério que Jesus está dizendo isso. Não é aquele publicano pecador chamado Zaqueu que Jesus está dizendo isso. Não é a mulher adúltera lá do poço de Jacó, o qual a Bíblia vai se referir no próximo capítulo de João, mas Jesus está dizendo isso a um homem de uma capacitação, de uma disciplina espiritual, religiosa extraordinária, não é? Jesus não dá tapinha nas costas dele e diz, você pode ficar tranquilo. Mas o que Jesus diz? Você precisa nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, tudo o que você fez não foi suficiente para se justificar diante de Deus. Tudo que você faz não é suficiente para se justificar diante de Deus. Você precisa de nascer de novo. A gente precisa começar do zero com você. Nicodemos, irmãos, representa aqui a moralidade e a religião estruturada que quer ajudar o homem a chegar até Deus. Mas Jesus lhe mostra que não importa o quanto você faça, o quanto você deixe de fazer, nada, absolutamente nada disso melhora a sua condição diante de Deus. Está tudo errado e a única solução é a recriação a partir do zero. É deletar e começar do zero. É nascer de novo. Está claro aqui, irmão, que todo esforço humano para se justificar diante de Deus é inútil. Antes, todos precisamos nascer de novo. Todo esforço humano é inútil. Todos precisamos nascer de novo. Então é baseado na compreensão de quem é esse homem, que a gente entende que todos, essa experiência é criada e aprovada por Deus para todas as pessoas. O novo nascimento deve ser experimentado por todos os seres humanos, independente da sua raça, independente da sua cor, do seu sexo, da sua religião, da sua condição social, mental ou espiritual, ou da sua espiritualidade. Se é um ser humano, esse está carente da glória de Deus, porque
todos foram destituídos da glória de Deus e carecem da sua glória. A exemplo de Nicodemos, irmãos, todos temos que nascer de novo, porque ninguém, absolutamente, pode ver ou entrar no reino de Deus se não experimentar o novo nascimento. Então está respondido hoje à noite. Para quem é o novo nascimento? A quem se destina? A quem se aplica o novo nascimento? É possível ser aplicado, é possível ser destinado a todos os homens que nasceram nesta terra. Segundo lugar, o novo nascimento vem do futuro. De onde vem o novo nascimento? Qual é a origem do novo nascimento? Nós sabemos que Deus, já falamos que Ele é o autor dos dois nascimentos, tanto o nascimento natural como o nascimento espiritual, mas de onde Ele vem? Ele vem do futuro. O novo nascimento, irmãos, é do futuro. Como o novo nascimento acontece na vida de seres humanos, ou assim como o nascimento natural acontece na vida de seres humanos, existem semelhanças. Porque uma mulher está ali, normal, depois da fecundação do óvulo, um ser vai surgindo ali dentro, e num futuro próximo, nos 9 meses, vai surgir uma criança. Mas é interessante que, com relação ao novo nascimento, eles surgem de um futuro, mas não um futuro de ficção científica, de viagem do tempo, né, como a gente gosta. Eu, por exemplo, gosto muito dessas viagens, desses filmes de viagem no tempo, né? E a gente podia citar aqui alguns. Quem é que gosta desses filmes que conta a história de pessoas que vai lá, máquina do tempo, não sei o quê? Eu amo esses filmes, eu acho muito bacana. Mas todos nós, né? Na verdade não somos, não somente nós, mas a ciência parece que há e parece que existe a possibilidade, né, de avançar-se no tempo, não é? Se fosse possível acelerar, não é? Imprimir velocidade suficiente, talvez fosse possível, não é? Mas nós, enquanto seres humanos, estamos limitados a isso, e a gente fica ainda aí no nível de filmes e de telonas. Mas o certo é que esses filmes são muito atrativos, sim. Quem não assistiu, e na minha juventude, o De Volta para o Futuro, quem viu esse filme? Muito bacana aquilo, né? Mas tem outros mais novos, como o Efeito Borboleta. Quem viu aquilo? Meu Deus! Agora tem um aqui, irmãos, que eu citei hoje de manhã, e aí alguém me ajudou, lembrou o nome. Aquele ali, toda vez que eu recomendo ele para alguém assistir, eu falo: o autor desse filme, ele fumou um trem, ele bebeu um negócio, meu amigo, que não é da terra aqui não, deve ter vindo do inferno, de qualquer lugar, porque que é aquilo? Como diz os noiados lá, que lombra que aquele cara estava. Pelo amor de Deus. Então, assista esse filme. Falar o nome, né, André? Gente, o nome do filme eu já esqueci. De manhã eu fiz isso, né? Aí o pastor, mas que filme é esse? Aí todo mundo ficou. Olha, eu realmente não lembro o nome desse filme e tal. Mas eu anotei, tive cuidado de anotar para trazer para vocês. É O Predestinado. Se eu contar o jeito que essa lombra se manifesta na vida daquele autor, vocês vão captar o filme. Então vocês têm que assistir para vocês verem que é uma coisa maluca demais. Esse tipo de filme que o camarada vai no futuro, não é? E como que essas coisas acontecem. Então, o novo nascimento é algo que vem do futuro, não é? Mas não como uma ficção científica. O novo nascimento é a experiência antecipada, que nós temos, ou que Deus nos dá, com o reino futuro de Deus. Irmãos, ninguém pode ter esse contato com esse reino, ver esse reino, se assim não for. Jesus disse que o novo nascimento é uma experiência que todas as pessoas precisam para ver e entrar no reino de Deus. Porque o novo nascimento não
no novo nascimento a gente não viaja para o futuro, mas o futuro glorioso do reino de Deus é que viaja até nós. E ele nos encontra. O novo nascimento é algo de um novo tempo que nos alcança. Algo que está na frente, algo que está em Deus, que nos alcança. Alcança pelo poder da provisão, o poder do nosso Senhor e nosso Deus. Aqueles que acham isso muito complicado, dizem, meu Deus, mas que conversa é essa? Foi o pastor que fumou um troço? Né? Imagine, irmãos, um Deus que é onipresente. Não há limites de tempo e não há limites de lugar para o Senhor, o nosso Deus. Quem acha que isso é muito difícil, saiba que o nosso Deus é onipotente, é onipresente. Não há nada difícil para Ele. Não há nada que o impressione. O novo nascimento é algo como que vindo de um novo tempo, que alcança-nos nesse tempo presente que estamos. O texto de Romanos, capítulo 8, verso 29, eu acho que eu botei na tela, diz assim: pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, aquele que de antemão conheceu, o que o texto está dizendo? Que antes mesmo de você nascer, naturalmente, Deus te conheceu. Meu Deus, Deus te conheceu antes de você nascer. O Senhor, antes de você existir, Ele te conheceu, e Ele fez um plano para você. O salmista diz no Salmo 139 que mesmo antes dele existir, todos os seus dias já haviam sido contados. Vocês acham mesmo que é difícil para Deus nos dar a experiência do novo nascimento, ou trazer algo que está lá, no atemporal, trazendo para o tempo, trazendo para o temporal? Ele mais do que nos conhecer, o texto sagrado diz que Ele nos predestinou para sermos conformes à semelhança do Seu Filho. O mesmo se aplica ao novo nascimento, porque antes mesmo de você ir até o reino de Deus, Ele é que trouxe o seu reino do futuro até você, pela experiência do novo nascimento. É por isso que no Pai Nosso, Jesus orienta que a gente faça exatamente essa oração, que aconteça aqui na terra como é no céu, como é na eternidade, não é? Como é no Kairos, no tempo de Deus, e não no nosso tempo. O novo nascimento, irmãos, fala de uma nova vida para uma nova era, um novo tempo e uma nova dimensão. Era desse reino que Jesus estava falando quando Pilatos o indaga, falando: você é rei dos judeus, você é rei. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. Jesus estava falando disso, Jesus estava falando desse reino. O novo nascimento tem origem no futuro, porque o novo nascimento está associado, irmãos, intimamente ligado ao reino de Deus. E a gente não vai ver o reino de Deus. A gente não vai ver o reino de Deus indo ao reino, mas é o reino que vem a nós. Por vezes nós estamos querendo ir para o reino de Deus, mas não somos nós que vamos para o reino de Deus, é o reino de Deus que vem até nós. É por isso que o João Batista começa o seu ministério dizendo: chegou o governo de Deus, chegou o reino de Deus. Jesus, quando assume o ministério, ele começa a dizer: vos é chegado o reino de Deus. Quando os discípulos vão exercer o ministério deles é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está chegando. Então, quando dentro de um contexto do Novo Testamento, a gente não vai atrás desse reino, é Ele que vem e nos alcança. Que coisa maravilhosa, irmãos. O novo nascimento é uma coisa do futuro de Deus que vem até nós. É uma coisa do reino glorioso de Deus, que um dia vai ser implantado em sua magnitude total e plena, mas que ele chega até nós, humanos, filhos amados de Deus. Quando o reino de Deus chega, ele é como um vento invisível, não pode ser visto, mas os seus efeitos são percebidos pelas pessoas. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder de Deus, é unção de Deus. Então, o novo nascimento, irmãos, tem a ver com tudo isso. O reino de Deus, o novo nascimento é uma experiência extraordinária,
que nos alcança vindo do futuro de Deus. E eu creio demais, irmãos, que só é possível, de fato, como Jesus disse, ver esse reino, perceber esse reino, entender esse reino em algum nível, se ele chegar em nós, se o novo nascimento for uma experiência pessoal, para cada um de nós. Se você entendeu o que eu disse, por favor, aplauda aí, diga: eu creio, eu entendo. Amém? Terceiro lugar, o que faz o novo nascimento? O que ele realiza? Quais são os efeitos de alguém experimentar o novo nascimento? O novo nascimento, irmão, é a experiência sobrenatural de transformação efetuada pelo Espírito Santo de Deus em nós. É o Espírito Santo de Deus, é o poder de Deus, é uma experiência sobrenatural, uma experiência de transformação. A pessoa que nasce de novo experimenta uma transformação sobrenatural, que não pode ser comparada com absolutamente nada desse mundo. Não há escola, não há centro de recuperação, não há casa de recuperação, não há doutrinação, não há seminário, não há faculdade, não há nenhuma experiência humana que pode pode trazer os efeitos que o novo nascimento traz para a vida de um homem. Eu citei aqui hoje que quando Josué viu Eldade e Medade profetizando no arraial, ele ficou com ciúme e procurou Moisés dizendo: tem lá, eles estão profetizando. Quem profetizava era Moisés. E Moisés disse: quem dera todo o povo de Deus fosse profeta. Você está com ciúme por mim? Irmãos, quem dera todas as pessoas da cidade do Gama experimentassem o novo nascimento. Quem dera todas as pessoas de Brasília experimentassem o novo nascimento. Nesse texto que Jesus usa a figura do novo nascimento, ele usa a figura do nascimento normal para explicar essa extraordinária experiência do novo nascimento. E aí, imagine comigo uma criança saindo do ventre de sua mãe. Ela sai de um ambiente quente, úmido, de sons filtrados, de cores opacas, para uma nova realidade sensorial, nunca vista jamais. Ele tem uma existência de 9 meses, ele está num ambiente onde tudo é filtrado pela mãe, a alimentação, o som, tudo, as cores que vê. Mas quando ele sai dali, ele tem um impacto tão poderoso, ele tem um impacto tão extraordinário, um impacto com sons, cores, enfim, sensações extraordinárias. Se Jesus está comparando o novo nascimento com o nascimento natural, se ele está usando essa figura do nascimento natural para falar dessa experiência, que ele mesmo chamou de novo nascimento, irmão, sem dúvida nenhuma, existe algum paralelo, sim. Nos utilizando dessa figura aqui, nós podemos dizer que nascer de novo, ou ao nascer de novo, adquirimos, primeiro, uma nova percepção, uma sensibilidade espiritual que não tínhamos depois. Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, quem nascer da água, quem nascer do carne é carne, quem nascer do espírito é espírito. É uma nova criatura. E Jesus disse para Nicodemos: olha, ninguém pode o quê? Ver o reino de Deus, sem nascer de novo. Então, irmãos, ver tem a ver com o sentido do ser humano. E cada ser vivo, particularmente os seres humanos, mas cada ser vivo tem a sua própria maneira de perceber o ambiente que está à sua volta. Os seres humanos, por exemplo, têm os 5 sentidos, que é paladar, olfato, visão, audição, tato, e eles se utilizam desses sentidos, ou pelo menos desses 5 sentidos, para se interagirem, né, e para perceber o mundo ao seu redor, para ver o mundo ao seu redor. Às vezes a gente acha que um cego não pode ver, mas ele pode ver,
porque se aguça, ele não vê com a visão, mas ele percebe o ambiente com outros recursos que Deus deu a ele e deu também a nós. E que com ele se desenvolve muito mais, porque lhe falta um, como vocês sabem. Então, quando um bebê nasce, ele é então bombardeado por novas experiências sensoriais, por luzes, por sons, odores, sabores extraordinários que vêm até a sua existência. Então, de modo semelhante, o novo nascimento, meus irmãos, é acompanhado de novos sentidos espirituais que você antes não tinha. Então, se você nasceu de novo, você pode dizer que o novo nascimento é a capacidade que Deus dá para compreendermos, não apenas intelectualmente as verdades anteriormente, incompreensíveis a respeito de Deus, a respeito de nós, a respeito do mundo espiritual, a respeito de tudo, mas também de sentir estas verdades no nível do coração, de forma inteiramente ou intensamente novas. Quantos de nós lemos a Bíblia e não conseguia entender uma palavra, não conseguia entender Eu conheço pessoas que leram a Bíblia durante muito tempo, mas quando elas tiveram a experiência do novo nascimento, elas disseram: meu Deus, parecia que eu estava cego para isso aqui. As verdades ficam claras. Estar espiritualmente vivo significa ser capaz, irmãos, de perceber realidades espirituais que anteriormente nós não éramos capazes de perceber. Pois agora nós temos visão, pois agora nós temos audição, nós temos tatos espirituais altamente aguçados. É isso que acontece na experiência do novo nascimento. As pessoas que nasceram de novo, elas são capazes de ler o mundo, a vida, a morte, etc., todas as coisas, sobre uma perspectiva espiritual, sobre uma perspectiva completamente nova. Antes, elas não viam assim. Como que as pessoas veem, irmãos, o pecado quando elas ainda não nasceram de novo? Nós afirmamos aqui que mesmo uma pessoa que nasceu de novo, ela pode optar pelo pecado, mas é muito interessante que ela não estará enganada quando assim o fizer. É essa experiência que temos. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo fala dessas diferenças de um homem natural e de um homem espiritual, ou seja, de um homem que nasceu de novo e de um homem que ainda não teve essa experiência, uma mulher que não teve essa experiência. Ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Meu irmão, que coisa poderosa isso aqui. A verdade é que, às vezes, comportamentos na TV, espíritos que se movimentam em determinados lugares, em determinadas pessoas, em determinadas ações, em determinados movimentos. Aquele que nasceu de novo consegue discernir todas essas coisas, porque ele consegue aceitar as coisas do Espírito de Deus. Ele sabe as coisas que vêm do Espírito de Deus, das coisas que não vêm do Espírito de Deus. As próprias coisas de Deus, para aqueles que não nasceram de novo, é uma loucura. Elas não são capazes de entender, elas não conseguem discernir. Como que as pessoas que não conhecem a Deus lidam com o pecado, irmãos? Muitas vezes as pessoas nem os percebem, nem o percebem. Por quê? Agora, eu não estou falando de alguém que frequenta a igreja, eu não estou falando de alguém que canta a música da igreja, alguém que... Não, eu estou falando de alguém que teve uma experiência de novo nascimento. E é incrível, e é importante citarmos aqui hoje, eu gosto de usar essa experiência de Jacó como exemplo, quando Jacó fugia do seu irmão. O nome Jacó, como vocês sabem, é trapaceiro. E ele, quando vai para a casa do seu tio Labão, fugindo do seu irmão, ele passa num lugar chamado Luz, o qual ele dá o nome de Betel, que quer dizer casa de Deus. Enquanto ele está fugindo, chega à noite, ele vai dormir. E ele deita, bota uma pedra como travesseiro, e ele tem um sonho, ele tem uma revelação. E qual é o sonho que ele tem? Ele vê uma grande escada, como que uma escada rolante, que anjos estão subindo, estão descendo.
E ele então acorda assustado e diz: esse lugar não é outro senão a casa de Deus, a porta do céu. Por essas expressões de Jacó, a gente fica sabendo que Jacó fica impressionado com a casa de Deus. E aí eu preciso de admitir aqui hoje, irmãos, que muitas pessoas gostam da casa de Deus, gostam do povo de Deus, gostam da música de Deus. É importante elas estarem nesses ambientes, porque uma chave pode girar uma hora. Mas Jacó vai para a casa de Labão e continua sendo Jacó. Mas depois de alguns anos, talvez 27 anos, 21 anos talvez, ele resolve voltar para casa. E quando ele volta, ele passa num outro lugar. Agora, o lugar é um vale chamado Vale de Jaboque, à beira de um rio, Ele passa ali. Mas ele não quer voltar para casa daquele mesmo jeito. E o texto sagrado diz que ele tem uma experiência extraordinária ali, vocês conhecem. E agora, ele tem uma experiência não com a casa de Deus, mas com o Deus da casa de Deus. E isso é diferente. E toda vez que se tem uma experiência de fato com o Deus da casa de Deus, então somos marcados, como Jacó foi, nunca mais seremos as mesmas pessoas. Podemos abandonar as coisas de Deus, podemos ir para onde quisermos ir, mas ninguém tira de nós uma marca que fica. Podemos fazer o que quisermos, anos passarão, mas a gente vai estar com aquela marca, porque nós estivemos com o Deus da casa de Deus. A Bíblia diz que Jacó lutou com homens e com Deus, lutou com Deus e com homens e venceu. O principal homem que ele lutou foi com ele mesmo. Uma outra coisa que aconteceu com Jacó foi que a identidade dele, o nome dele foi mudado. Ele deixou de ser um trapaceiro para ser um príncipe de Deus, para ser um lutador, um vencedor. Muito provavelmente é isso que quer dizer o nome dele. O texto diz, irmãos, que apesar de Nicodemos ser um doutor da lei, ele não conseguia compreender as coisas simples, que na perspectiva de Jesus era simples e que Jesus falava. Assim, querido, é qualquer pessoa que não nasceu de novo. Ele pode ser um religioso, ó, daqueles, sabe? Ele pode ser um graduado, ele pode ser um pós-graduado, ele pode ser um mestrado, um doutorado, um pós-graduado, um pós-doutorado, um PhD, mas não vai conseguir entender a palavra de Deus. Ele pode fazer teologia, ele pode estudar todos os livros de teologia do mundo, mas ele não consegue entender, como Nicodemos não conseguia entender, apesar de ser um doutor da lei. Porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. E só aqueles que nasceram de novo podem entender essa linguagem espiritual. É interessante Jesus se referindo às pessoas simples e diz assim: olha, aprove ao Pai revelar essas coisas extraordinárias a vocês pequeninos. Por favor, aplauda ele. Amém. Aleluia. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para aqueles que não nasceram de novo, aqueles que não podem entender. Eu estou dizendo que uma pessoa que não nasceu de novo, ela é um bandido, ela sempre tem motivações escusas e erradas. Se ele tiver uma boa educação, não. Se ele fizer boas escolhas, não. Mas sob a perspectiva de um mundo espiritual, de discernimentos espirituais, e da entrada no reino de Deus, isso não se contatena, isso não é possível.
O texto de 1 Coríntios 1,18 na NVI diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a integridade a inteligência dos inteligentes. Para Deus, se você nasceu de novo, meu irmão, você tem uma nova percepção de tudo. Uma percepção de quem é você, uma percepção de quem é Deus, de uma percepção de quem são as outras pessoas, uma percepção de mundo, uma percepção de pecado, uma percepção do diabo, de tudo que está ao seu redor. Biblicamente falando, nascer de novo não tem a ver com mudar de religião, mas tem a ver com algo extremamente radical, como um nascimento, que acontece a partir do poder e da graça de Deus, e que muda dentro de você, muda tudo dentro de você. Planta em você uma fonte de água viva que faz jorrar até a vida eterna, como Jesus disse para a mulher do poço de Jacó. É uma experiência ímpar, é o dia que você foi salvo. Teve uma época que eu falava tanto do dia que isso aconteceu na minha vida, irmãos, porque era mais real para mim do que o dia que eu nasci. Eu sei exatamente o dia que eu nasci, inclusive o governo brasileiro decidiu que aquele dia ia ser feriado, né? Dia 7 de setembro. Então não tem como não esquecer, todos me lembram desse negócio. Mas o dia 12 de março de 1990 é uma realidade, irmãos. No dia que essa luz entrou na minha vida, no dia que a eternidade entrou no meu tempo e me alcançou. O novo nascimento tem a ver com uma vida abundante. Aquela vida que Jesus menciona em João capítulo 10, verso 10, ele é o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar a vocês vida abundante. A palavra aqui é zoe, vida abundante. Vida que não pode ser encontrada em nada e nenhum outro lugar. Uma pessoa que nasceu de novo, irmãos, ela pode agora, com essa experiência, dizer não ao pecado, porque nenhuma tentação que sobreveio a nós, ela não é humana. Ao contrário, tentações humanas. E juntamente com a tentação, Deus também envia, Deus permite, porque Deus a ninguém tenta, mas Ele envia o quê? Envia o livramento, de sorte que você possa dizer não, e viver uma vida de separação, de santidade, não por esforço próprio, não para alcançar nada em Deus, mas porque Deus já te deu tudo que você precisava. A tendência religiosa comum é o seguinte: eu vou agradar a Deus, eu vou fazer tudo direitinho para ver se Deus me recebe. Mas a dinâmica do Evangelho, irmãos, é exatamente o contrário. Deus te recebeu, agora você vai ser obediente em resposta ao amor e à graça dele. É assim que funciona o Evangelho. Por favor, aplauda ele. Aleluia. Aleluia. Uma outra coisa que adquirimos, irmãos, quando nós temos essa experiência sobrenatural tremenda, não só temos essa visão aguçada, vemos essa perspectiva espiritual mas a gente tem a experiência de uma nova identidade. Você agora tem uma identidade do céu, uma identidade espiritual. Olha o que diz o texto de João capítulo 1, verso 12 e 13, conhecidíssimo de nós. Porém, alguns creram nele e o receberam. E estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais. Isso é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles.
É desse nascimento que Jesus está dizendo aqui para Nicodemos, e ele não consegue entender. Porque nascer de Deus significa que agora a pessoa não tem mais o seu nome ou a sua identidade baseada na descendência natural, nas condições sociais ou linhagem familiar, nem das decisões humanas ou de realizações de desempenho, de desempenho por uma meritocracia moderna. Não, antes significa ter o direito de ser filho de Deus, o Deus vivo, por causa de uma geração espiritual, por causa do trabalho de Jesus na cruz do Calvário. É uma nova percepção de identidade, é um valor agora baseado no amor paterno. Agora eu tenho filiação, agora eu tenho identificação com Jesus, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É por isso, irmãos, que pessoas que nascem de novo são capazes de superar grandes traumas vividos no passado, porque possuem agora uma nova identidade, é outra pessoa. É por isso que os pecados de uma pessoa que experimentou tanta desgraça no mundo, agora ele pode dizer: eu não sou aquela pessoa, mas eu sou uma nova pessoa, eu nasci de novo, Jesus me deu essa graça. Irmãos, quem poderia recuperar? Nós que estamos aqui dentro. Deus de alguma outra forma nos disse: olha, você tem algumas coisas boas, você tem algumas coisas bacanas, talvez você colocou isso na mesa. Eu disse: olha, nós vamos zerar tudo aqui, nós vamos deletar tudo, não dá para recuperar nada. Você tem que ser recriado, você tem que nascer de novo. Quer ver o reino dos céus? Então terá que ter uma experiência de novo nascimento. É por isso que pessoas que nascem de novo, irmãos, por ter essa identidade cravada nos seus corações, selada pelo Espírito Santo, elas conseguem discernir tudo e por ninguém é discernida. Você sabe que as pessoas que não conhecem a Deus, ela não entende, sinceramente, por que você... Isso são uma das coisas mais simples da vida cristã, não é? Você trabalha o mês todinho, e aí quando você recebe o seu dinheiro, você diz: eu preciso de entregar os meus dízimos, as minhas ofertas, eu faço parte de um reino de amor, e esse reino precisa de avançar. E você faz isso com privilégio, você diz: eu sou privilegiado de participar disso. Ele não entende, porque mesmo depois de ofendido, você pode se levantar, irar e se vingar, mas você é orientado, e em obediência, perdoa. Ele não sabe que você foi perdoado, porque aquele que muito perdoou, vai perdoar, assim como aquele que muito amou. Também percebe, também ama. Ele não consegue perceber o amor de Deus, logo ele também não consegue responder em amor a nada. O indivíduo é uma nova pessoa, porque agora ele foi gerado por um novo pai. Não é da vontade da carne humana. É sobre isso que Paulo está dizendo, quando em Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, esse texto muito conhecido de todos nós. Ele diz: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. Talvez esse foi o primeiro texto que eu decorei na Bíblia. 2 Coríntios 5, 17. Há de ser que se alguém está em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Como diz a linguagem mensagem, Deus me deu uma nova chance. Amém, irmãos? Deus te deu uma nova chance, Deus nos deu uma nova chance. Que glorioso! E nós vamos nos apegar a isso, amém? Com o novo nascimento, Deus nos dá Deus não nos dá uma melhorada, como já disse. Ele não nos dá uma recalchutada, Ele nos recria. Ei, meu irmão, se você teve a experiência do novo nascimento, você não foi melhorado, você não foi, sabe assim,
ajustado em alguma coisa. Você foi recriado. Você foi recriado. Não é possível você ter recaídas, porque você foi recriado. Só se você quiser andar na via daqueles que não conhecem a Deus. Você sabe, queridos, Ele nos dá uma nova identidade. E é por isso que a gente aqui no 30 Semanas, a gente usa muito essa máxima, a máxima baseada na identidade. Porque é muito possível você conseguir superar tudo na sua vida, se você tiver esses dois discernimentos. Saber quem é Deus e saber quem é você. E eu vou te falar, quando a gente sabe quem é Deus, a gente sabe quem somos nós, tudo muda. Tudo muda. Olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 3. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Aqui agora, claro, a partir do novo nascimento, o principal fator que vai determinar a minha identidade, quem eu sou, não é mais a minha raça, não é mais o sexo, não é mais a nacionalidade ou classe social, mas a nossa união com Cristo. Irmãos, era muito complicado os escravos, no período bíblico, ser escravo naqueles dias. Era muito complicado ser mulher naqueles dias. Talvez ainda em algumas culturas hoje. Mas o apóstolo Paulo está falando, olha agora, o Espírito Santo está falando, vocês têm uma nova identidade. Então não se importe pelo fato de serem mulher ou serem homens, de serem livres ou de serem escravos. Cada um permaneça, sirva ao Senhor da forma, da maneira que foram chamados. Agora, meus irmãos, com essa nova identidade, a única coisa que sabemos é que somos filhos de Deus. E uma vez sendo filhos de Deus, nós temos um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai amoroso. Esse Pai nos trata de igual modo. Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes, mas Ele não faz acepção de pessoas. E eu posso te afirmar hoje, Jesus te ama, Deus te ama. É muito comum, meus irmãos, a gente se orgulhar da nossa nacionalidade. Eu sou americano, eu sou irlandês, não, eu sou brasileiro. Ou de nossas profissões, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou militar, eu sou professor, eu sou empresário. A nossa família é a família dos Alcântaras, dos Braganças, não é? Ei, o problema é que quando nós nos identificamos por essas coisas, que tem a ver com linhagem, com desempenho, com tendências, nós nos mostramos, irmãos, solidários àqueles grupos com os quais nós nos identificamos, seja na profissão, na nacionalidade, enfim. Contudo, a grande diferença de nos identificarmos com Cristo, na unidade com Cristo, pelos padrões do Evangelho, é que o Evangelho nos permite compreender a nós mesmos e as outras pessoas, sob uma perspectiva singular e transformadora. Nós sabemos quem somos, sabemos quem são as outras pessoas, então no Evangelho nós sabemos que estávamos tão perdidos quanto qualquer outra pessoa, independente da nossa raça, cor, profissão, situação social. Nós estávamos todos debaixo do pecado e condenados pela lei de Deus, que éramos todos escravos e por isso condenados à morte. Que todos fomos salvos pela graça salvadora de Jesus. É por isso que aqui, irmãos, aqui não tem super personalidade. Nós todos somos irmãos, nós somos exatamente iguais. Estávamos perdidos e fomos salvos pelo Senhor, por sua graça, por sua misericórdia. É por isso que aqui, os pastores, eles não têm um lugar especial para ficar, para sentar, eles vestem as mesmas roupas que vocês vestem, eles não têm um lugar secreto para entrar, sair e passar. Você sabe por quê? Porque está claro para nós, que com a obra consumada e a ressurreição de Cristo, Ele nos deu uma identidade única, de maneira que nós permanecemos nele, e na unidade que temos, a temos porque o mérito é dele, somente dele, que somos aceitos por Deus por causa dele.
Na nova vida do reino, nós amamos e respeitamos e demonstramos misericórdia, amor para com todos os nossos irmãos em Cristo. Não existe escravos aqui, porque é assim que nós vemos cada um. Não existe judeus ou gregos, doutores ou analfabetos, juízes ou faxineiros, generais ou soldados rasos. Todos somos igualmente dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Essa semana eu estava falando isso hoje, pastor Leandro. Como que é legal essa consciência, irmãos? Eu estava falando para o pastor Leandro, semana passada, o Corpo de Bombeiro reconheceu um erro que havia cometido comigo, e a história é longa, e foi nos dado o nosso direito, né, que havia sido tomado há mais pelo menos, a guerra vem aí aproximadamente 3 anos atrás, 2 anos e pouco, e eles me devolveram o meu posto, o posto de capitão do Corpo de Bombeiro agora, semana retrasada. E aí eu coloquei aqueles galões, botei a minha farda, agora uma outra farda, né, claro, é um outro, e fui trabalhar. E aí a Rebeca ficou sabendo, aí ela conversou comigo, e a primeira pergunta que ela falou: pai, você agora é capitão? Sim, minha filha. Como é que é ser capitão? O que mudou? Aí eu falei: minha filha, mudou nada, eu preciso de Jesus mesmo, não muda nada, irmãos. Dizer que nós não nos alegramos com essas coisas, mas dizer que a nossa identidade está firmada nisso. Quantos marechais estão vivos hoje, pastor Vanderlei? Quantos generais? Irmãos, essa é a perspectiva de identidade que vivemos. A base dela é a unidade com Cristo Jesus, amém? Isso é poderoso. Eu queria terminar falando do novo, do último, porque o novo nascimento acontece pela graça direta, a ação direta da graça e do poder de Deus. O novo nascimento, como que ele acontece? Ele acontece pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Não tem mérito em nós. O novo nascimento é um milagre estabelecido pela ação direta de Deus. Ele é o agente deste novo acontecimento em nós. Ninguém nunca viu, ninguém nunca vai ver um bebê ser concebido, se autoconceber e depois nascer por esforço próprio. Quem já viu isso? Assim é como o novo nascimento. Está em Deus, tanto querer como realizar, diz a palavra de Deus. É Ele que efetua, é Ele que gera, é Ele que faz nascer, é Ele que faz existir. O novo nascimento, como a salvação, meus irmãos, é fruto da graça de Deus tão somente. O texto de Efésios capítulo 2, verso 9, falando da salvação, ele diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Uma boa pergunta seria: pastor, como nos voltamos, como eu posso me voltar a Deus a fim de ter a experiência do novo nascimento? A primeira coisa que você precisa é crer em Jesus. Mas como crerão a respeito de quem nunca ouviram falar? Então, irmãos, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Se você não teve a experiência do novo nascimento ainda, porque igreja, irmãos, eu digo que igreja é um lugar muito desconfortável para as pessoas que não tiveram experiência de novo nascimento. O ímpio não permanecerá na congregação do justo, diz o Salmo 1. Não é possível. É um ambiente desconfortável. Mas para aqueles que nasceram de novo, é tudo que eles querem: entrar pelos átrios do Senhor e adorá-lo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. As andorinhas encontrou ninhos. Eu encontrei os teus altares, Senhor. Meus irmãos, isso é para aquele que nasceu de novo. Mas quem não nasceu de novo, como é que vive isso? Como é que lida com isso? As pessoas não nos entendem, porque elas não entendem, mas o caminho é ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Meus irmãos, a segunda coisa que você precisa de fazer,
Uma vez que você ouviu, você creu, você tem que se arrepender, você tem que se converter. Arrepender é converter, é mudar de direção. Uma vez que você muda de direção, Deus virá e trará o dom do Espírito para você. Porque quando Pedro pegou em Pentecostes, ele termina de pregar um sermão extraordinário. E aí a Bíblia diz que todos ficaram com o coração compungidos, aflitos, dizendo: meu Deus, e agora? Irmãos, o que nós vamos fazer? E Pedro disse: olha, cada um de vocês que creem no Senhor Jesus, se arrependam, sejam batizados e receberão o dom do Espírito Santo. Nicodemos era uma excelente pessoa. Ele era um excelente religioso, ele estava num padrões extraordinários. O seu padrão, na verdade, era altíssimo. Contudo, Jesus lhe disse: é necessário nascer de novo. E eu digo hoje de noite de novo: é necessário nascer de novo. Todos os esforços de Nicodemos para se autossalvar foram inúteis, foram insuficientes. Ele precisava nascer de novo, tal qual a mulher pecadora, a mulher adúltera, a mulher que foi pega em prostituição, foi a outra em adultério, tal qual o publicano que roubava dinheiro das pessoas. Nós temos uma perspectiva diferente de mundo, irmão, porque agora a gente entende tudo isso. A única coisa que me diferencia de qualquer pessoa que está lá no mundo é que a graça me alcançou, eu tive a experiência do novo nascimento, agora eu obedeço em resposta do que Jesus fez por mim. Aquela mulher era uma mulher moralmente fracassada, mas Nicodemos era um homem da elite religiosa, moralmente correto, altamente capacitado. Ambos estão no mesmo condição e do mesmo jeito diante de Deus. Não pode salvar a si mesmo, tem que nascer de novo. Eu queria que você ficasse de pé, nós vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, porque não importa qual seja a sua raça, profissão, condição social, se é religioso, se é rico, se é marginalizado, se é bem sucedido moralmente ou não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário nascer de novo, diz a palavra do Senhor. Todos aqueles que se parecem piores, ou aqueles que se parecem melhores, estão todos na mesma condição diante de Deus. Os melhores e os piores, eles precisam decidir que querem nascer de novo, porque não se pode ver o reino dos céus, não se pode ver o reino, entrar no reino de Deus, se não forem recriados. Há de ser que se alguém está em Cristo, esse é nova criatura, ou nova criatura é, tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quantos de vocês podem estender as suas mãos e dizer: Deus, você que teve a experiência do novo nascimento, você que tem esse discernimento, querido, você pode agradecer a Deus todos os dias por Ele ter te alcançado, mas se você não o teve ainda, você pode dizer: meu Deus, eu farei disso a busca da minha vida. Meu Deus, eu já desisti de salvar a mim mesmo, meu Deus, eu já desisti, como Nicodemos, meu Deus, de me parecer melhor, eu já desisti, meu Deus, de alcançar a minha própria salvação pelos meus próprios méritos. Eu quero a cruz de Cristo, eu quero a salvação pela fé. Meus irmãos, o que está sendo dito aqui hoje é coisa poderosa. Talvez você esteja dizendo: pastor, como que disseram aqueles homens ali diante de Pedro, o que eu farei, o que faremos? Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia em sua palavra, queira-o, deseje-o. O novo nascimento então virá sobre a sua vida, eu creio, porque nós estamos orando por isso, irmãos. Então o atemporal invadirá o temporal, e o poder de Deus invadirá a fraqueza do homem, e o ilimitado invadirá o limitado, para transformá-lo, trazendo impacto de forma contínua,
constante, permanente e poderosa. Você está comigo? Então, por favor, se manifeste. Diga: eu creio, é isso que eu quero. Se encha com a sua glória, que toda casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com... Sabe, querido, talvez você veio aqui hoje, você nasceu de novo. Você já tentou, mas você não consegue ser feliz lá, longe de Deus e longe da sua casa. Porque é isso que acontece com o novo nascimento. O indivíduo nunca mais, ele não consegue ser feliz em outro lugar. Ele não consegue ser feliz em outro ambiente. Nada é tão suficiente para lhe satisfazer. Ele se escraviza numa coisa e noutra, mas nada é suficiente. Aqueles que amarem o dinheiro, por fim, se tornarão escravos dele. Aqueles que amarem o sexo, por fim, se tornarão escravos dele. Aqueles que amarem o poder, a riqueza, sei lá, qualquer coisa, se tornará parecido com ele e escravo dele e adorador dele, mas nunca se sentirão satisfeitos, felizes, realizados. Então, de posse dessa informação, filho, talvez você esteja aqui hoje dizendo: pastor, eu entendi a tua palavra, eu entendi a palavra de Deus, eu quero receber Jesus, eu quero reconciliar com o Senhor meu Deus, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero servir a Deus. Mas talvez você não teve experiência do novo nascimento, mas você, depois de ouvir essa palavra, está dizendo: olha, a fé da vida vem em meu coração. Porque quando Pedro foi na casa de Cornélio, Cornélio era um homem romano, o Pedro não podia nem entrar na casa dele, Pedro podia. Mas enquanto Pedro está pregando, eles foram batizados com o Espírito Santo enquanto Pedro estava pregando. E Pedro teve que se explicar para a comunidade eclesiástica: por que você entrou na casa de um não judeu? E Pedro então explicou que o Espírito Santo veio sobre eles, teve fé no coração deles e tal. E o texto termina, Atos capítulo 11, ali no final, dizendo assim: eles compreenderam que Deus deu fé para a vida. Eu estou falando aqui hoje, irmãos, de fé para a vida. Fé para a vida. Talvez você teve fé para a vida agora, e eu queria te ajudar em oração. Eu queria saber quantas pessoas estão aqui hoje dizendo: eu estou me reconciliando, eu quero voltar para Jesus, eu quero servir ao Senhor. Tem alguém nessa condição aqui hoje, que querem fazer essa decisão pessoal, de receberem Jesus em suas vidas, dizer: eu quero nascer de novo, eu quero essa experiência para mim. Eu ouvi a palavra, eu entendi. Tem alguém aqui hoje? Que Deus te abençoe. Eu estou ávido, irmãos, para levar essa palavra para todos os lugares, com a ajuda de vocês. Nós estamos ávidos por enviar as pessoas para que preguem essa palavra, porque as pessoas não a conhecem, mas eles precisam. Amém? Amém, meus irmãos? Queria terminar dizendo: somos apaixonados por você, amamos essa igreja. Todos os dias nós estamos orando por você, cobrindo a sua vida.
Nos ajude em oração todas as quartas-feiras, 6h15 da manhã. Nos ajude em oração todos os sábados, de 7 às 19 horas. Escolha um horário, fale com o seu líder de diária e diga: eu quero participar disso, eu quero servir. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Tenha uma semana poderosa e abençoada em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Povo de Deus que está conosco no Instagram, Deus, no YouTube, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se encha com a sua glória.